Você realmente tem uma doença chamada EMAP? Bom, em primeiro lugar, o que é EMAP? É uma sigla que significa atrofia macular extensiva associada a pseudodrusas. E o que é isso? Então, é uma doença que indica que o paciente tem na região central da sua retina, na mácula, uma atrofia e, portanto, uma baixa de acuidade visual, e também que esta lesão ela se estende, por isso extensiva, para a região periférica da retina, afetando também um pouco do campo visual e um pouco da visão noturna. Esta doença afeta os dois olhos e costuma acontecer mais na fase adulta, um pouco antes da degeneração macular relacionada à idade. Tá? Então, essa é a doença. É uma doença relativamente nova, ganhou um pouco mais de notoriedade ali em 2009, 2010 e vem sendo repetidamente falada em âmbito científico. Tá? E eu tenho muitos pacientes que estão chegando com este diagnóstico. E qual é que é o ponto principal aqui da nossa conversa hoje? O ponto principal é o seguinte: EMAP é um diagnóstico exclusivamente anatômico. Então, se vocês olharem o nome da doença, ele apenas indica a área da retina acometida. Então, não é um nome da causa da doença. É o porquê o paciente tem a EMAP. Qual é a forma de herança da EMAP? Como é que ela chegou até a pessoa? Então, a EMAP ela não tem uma causa definida hoje. E isso é um problema, e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, as características dessa doença recentemente descritas são características presentes em muitas distrofias genéticas conhecidas. A saber, existem 5 genes que têm características e que dão doença com características indistinguíveis, praticamente iguais à EMAP. Logo, isso faz com que o diagnóstico definitivo de EMAP para um paciente seja um diagnóstico de exclusão. E o que é um diagnóstico de exclusão? É um diagnóstico que só pode a rigor ser dado após nós termos excluído causas conhecidas, como as causas destes genes que eu acabei de mencionar. Tá? Então, é imprescindível que antes de eu dizer, olha, você tem EMAP, eu tenha realizado uma investigação genética completa, com sequenciamento total do genoma. Só para exemplificar, alguns genes, como o RLBP1, o RDH5, o TIMP3, o C1QTNF5 e o ABCC6 são genes que dão características de doença iguais à da EMAP. Tá? E por que isso é tão importante? Porque se eu souber, logicamente, o gene causador, eu terei condições de atacar a doença da melhor forma possível. E com isso, o desfecho prognóstico, ou seja, a possibilidade de melhora do paciente será melhor. Tá? Então, o alerta é esse aqui. Você tem um diagnóstico de EMAP? Segunda pergunta, você tem a investigação genética feita? Sim ou não? Não? Então tem que fazer. Tá? É isso aí.